Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, mas podemos te chamar de Pai, porque o Senhor é aquele que é o Criador e tem sido aquele que nos guarda. O Senhor é o nosso Redentor, Deus forte. Nos refugiamos em Ti, mas pedimos que o Senhor nos alimente com a Tua graça, nos alimente com a Tua palavra, nos alimente com o Teu amor, porque necessitamos estar atentos a essas pequenas porções de palavras que muitas vezes interferem em nossos comportamentos, nos tornando assim, como nós temos visto, os fariseus, pessoas que sabem muito, porém não conseguem viver. Senhor, livra-nos disso, tira esses fermentos de dentro de nós e principalmente a hipocrisia, e possamos então andar segundo a tua plena vontade. E o Senhor ativa-nos a viver o evangelho simples, porém dinâmico, profundo, onde conheceremos o Senhor com a tua graça e conheceremos o Senhor com profundidade. Em nome de Jesus, sela-nos, sela essa comunicação, para que não haja interferência, e aqueles que estão nos ouvindo possa receber não só das minhas palavras, mas à medida que as palavras estão sendo lançadas, que o teu Santo Espírito possa comunicar com eles e trazer as revelações para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá. Deixa eu pegar o texto aqui. Nós estávamos falando ontem acerca da cegueira dos fariseus. Ayer estábamos hablando de la ceguera de los fariseos. Usamos o texto de Mateus 23 Usamos el texto de Mateo 23 e do versículo 24 em diante, del versículo 24 en adelante, que diz: guias cegos, que quais os mosquitos engoliam os camelos. dice: guías ciegos que colan el mosquito y tragan el camello. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Se trabó, pero voy a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. E o versículo 26, fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Como nós falamos do capítulo 23, versículo 13, até o versículo 36, nós estamos vendo o Senhor falar com os fariseus. Travou. Vocês estão me ouvindo de boa ou está travando aí para vocês? Sí. Travou? Ahí trabó. Ahora sí volví. Peraí. Tá melhor? Está mejor. Está calipado. Vamos lá. Ele diz assim, na verdade, dos versículo 13 até o versículo 36, o Senhor está falando com os fariseus. En realidad, desde el versículo 13 hasta el versículo 36, el Señor le está dando a los fariseos. Mas muitas vezes, querida, a gente fica olhando só para a figura dos fariseus, as pessoas. Muchas veces nos quedamos mirando la figura y la persona de los fariseos. Tira a tua visão da pessoa do fariseu, coloque a tua visão na doutrina farisaica. Saquemos nuestra visión de la persona de los fariseos y miremos y pongamos la visión acerca de la doctrina farisaica. Jesus nunca confrontou pessoas, Jesus confrontava doutrinas. Jesús jamás confrontó personas, él confrontaba doctrinas.
seja, o Jesus ele fazia, ele não estava ali contra os fariseus, ele estava contra os fermentos dos fariseus. O sea, Jesús no estaba en contra de las personas, sino que él estaba en contra del fermento de los fariseos. E essa é a diferença que a gente vai ver no decorrer desse estudo. Nós temos que tomar cuidado com essas bases doutrinárias filosóficas. Y eso es lo que vamos a ver en el correr de este estudio, que vamos a tener que mirar la base filosófica de estas doctrinas. E é isso que nós temos que correr. Y es eso lo que nosotros tenemos que agarrar. Outro ponto que eu quero pegar aqui hoje é sobre a questão interior e exterior. Otra cuestión que quiero que mirar es la cuestión interior y la cuestión exterior. Porque o Senhor Jesus, ele falava isso, olha, limpa primeiro as partes de dentro, para que a parte de fora fique limpo. Y eso es lo que el Señor Jesús decía, limpiar la parte de dentro para que lo de afuera esté limpio. Quando você purificar dentro, fora vai ser automaticamente purificado. Cuando nosotros limpiamos lo de adentro, lo de afuera automáticamente será purificado. Versículo, eu quero que você pegue aqui o versículo 30. Versículo 30. Perdão, 29. 29 e 30. Ai 29 de y 30. vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Versículo 31. El 31 dice, así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Agora, olha o que ele diz aqui, versículo 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucifiqueis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Por tanto, he aquí les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Olha o que ele estava dizendo aqui. Vocês vão lá no túmulo dos profetas e coloca flor, adorna, coloca mármore, você faz aquelas coisas todas, né? E dizendo, se fosse nos meus dias. Está diciendo aquí, ustedes van a la tumba, los profetas le ponen flores, le colocan mármol y empiezan a decir, si nosotros hubiéramos estado en estos días. Nós não mataríamos os profetas, não. Nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Aí Jesus está dizendo, eu estou enviando profetas, eu estou enviando mestres, eu estou enviando escribas e vocês vão matar todos. Y Jesús le está diciendo, yo les estoy enviando profetas, maestros, escribas, y ustedes matarán a todos. Então, uma das outras bases filosóficas do farisaísmo é a parte interna e não externa. Y otra parte de la doctrina de los fariseos es la parte interna y no la externa. É a parte Perdón, la externa y no la interna. É a parte, como que eu posso dizer, a questão farisaica é a pessoa que ela demonstra algo, porém o seu coração não reflete aquilo que ela quer falar. La persona farisea es aquella que demuestra algo de su corazón, pero sin embargo sus hechos no son acorde con respecto a lo que está hablando. Vamos ler algumas passagens referindo a isso. Vamos a ver algunos pasajes con respecto a eso. Abre em Lucas 7. Lucas 7. Versículo 36. 36. Eu quero voltar aqui a um dos primeiros pontos que nós tratamos falando dos fariseus. Quiero volver a uno de los primeros puntos que hemos estado hablando acerca de los fariseos. Os fariseus eram pessoas zelosas.
Los fariseos eran personas muy celosas. Eram pessoas que realmente queriam temer a Deus de uma forma muito correta. Los fariseos eran personas que verdaderamente querían temer a Dios de una forma muy correcta. Os fariseus foram aqueles que fizeram com que a nação voltasse a ser purificada pela palavra. Los fariseos fueron los que hicieron que la nación vuelva a ser purificada por medio de la palabra. Porém, eles começaram a criar as suas bases doutrinárias, filosóficas, mediante a palavra. Sin embargo, ellos comenzaron a crear sus bases doctrinales y filosóficas con base en la palabra. E isso fez com que essas bases excedesse a base e fundamentos da própria escritura. Y estas bases fueron lo que hicieron que excedan la misma base para no poder tener un sustento en las escrituras. Então, veja aqui, quando nós pegamos esse fundamento, eles eram pessoas que queriam Jesus. Fijémonos que cuando vemos ese fundamento, ellos eran personas que querían a Jesús. Porém, as suas doutrinas que foram feitas a partir das escrituras, Sin embargo, las doctrinas que fueron hechas a base de las escrituras fizesse com que a pessoa de Jesus fosse um escândalo para eles. hicieron que la misma persona de Jesús sea un escándalo para ellos. Eles sentiam que Jesus tinha algo diferente. Ellos sentían que Jesús tenía algo diferente. Mas esse Jesus, ele confrontava as suas bases filosóficas. Pero Jesús confrontaba sus bases filosóficas. Então veja que na frente de Jesus, eles até queriam amar Jesus, mas no seu coração eles se escandalizavam com Jesus. Fijémonos que en el frente ellos querían amar a Jesús, pero dentro de su corazón se escandalizaban con Jesús. Preste atenção nesse texto. Miremos este texto. Convidou dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Veja, queridos, ali esse homem não chamou Jesus para prová-lo. Fijémonos que aquí este fariseo no lo llamó a Jesús para probarlo. Realmente ele queria receber Jesus dentro da casa. Não, senta lá, vamos comer comigo. Realmente él quería recibirlo a Jesús en su casa, que le dijo, vamos a comer a mi casa. Mas no decorrer dessa história, nós vemos aí o ato daquela mulher que entra e se assenta aos pés de Jesus e começa a chorar e lavar com os seus cabelos. Pero vemos en el contexto de la historia que entra una mujer y empieza a llorar y a lavar sus pies enjugándolos con sus cabellos. Mas olha aqui a base de fundamento. Pero fijémonos la base del fundamento. Versículo 39. El 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que igual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Veja, ele em nenhum momento estava falando com Jesus. Quando você vê os fariseus, é sempre pensando consigo mesmo. Fijémonos que el fariseo no estaba hablando con Jesús, siempre los fariseos eran pensando consigo mismos. Toda vez que falar dos fariseus desaprovando Jesus, é sempre assim, e pensando no seu coração. Todas las veces que los fariseos desaprobaban a Jesús, era siempre diciendo, estaban pensando en su corazón. Então, uma das bases farisaicas dentro de nós é aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Entonces, una de las bases fariseicas en nuestro corazón es acerca de que pensamos y hacemos. Irmãos, Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado por o porquê você está fazendo, que é a base de pensamento. Dios no está preocupado con lo que estamos haciendo. Lo que Dios está preocupado es con por qué estamos haciendo, que es la base de nuestro pensamiento. O que nos torna um fariseu é ter o nosso coração impuro, porém o nosso corpo puro.
Lo que nos torna fariseos es tener un corazón impuro, pero sin embargo nuestro cuerpo ser un cuerpo puro. Quando nós nos enchemos das doutrinas evangélicas a ponto de exteriormente nos parecer cristão, porém interiormente estarmos cheios de corrupção. Cuando las doctrinas evangélicas se tornan una realidad de vida, que nuestro cuerpo es puro, pero sin embargo nuestro corazón está lleno de corrupción. Eu vou só citar um outro exemplo para a gente entrar nesse ponto. Vamos a ver otro ejemplo para poder llegar a este punto. Mais uma vez, um fariseu convida Jesus para comer com ele. Una vez más, un fariseo lo invita a Jesús para comer con él. Versículo 37 do capítulo 11. Versículo 37 del capítulo 11. Diz assim: ao falar Jesus estas palavras, convidou para ir comer com ele e então, entrando, tomou lugar à mesa. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó en la mesa. O fariseu, porém, admirou-se ver Jesus, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Então, mais uma vez, eles pensando no seu coração e o exterior. Una vez más, ellos pensando en su corazón y su exterior distinto. Irmãos, volto aqui. O que me torna um fariseu é todos os meus atos desconectados da minha essência. Lo que me torna un fariseo son todos mis actos desconectados de mi esencia. Eu vou puxar para um texto que por muito tempo eu ministrei a respeito de Atos, capítulo 2. Vamos a mirar un texto que durante mucho tiempo he ministrado con respecto a esto en Hechos 2. Nesse caso aqui, eu vou colocar minha Bíblia para que vocês vejam, né? Porque quando a gente fala, parece uma invenção. Voy a colocar aquí en la pantalla la Biblia, porque a veces cuando uno empieza a hablar parece que me estoy inventando algo. Então, olha o que diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Atos 2, 42. É um texto bem conhecido. Este es un texto muy conocido. E ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. E hoje eu vejo que muitas igrejas querem voltar para esse princípio. Y yo veo que muchas iglesias quieren volver a ese principio. Princípio da doutrina apostólica, El principio de la doctrina apostólica. da comunhão entre a igreja, La comunión entre la iglesia, as refeições el partimiento del pan e as orações. y las oraciones. E as pessoas falam: olha, nós estamos voltando para os fundamentos da igreja primitiva, nós estamos fazendo aquelas mesmas coisas que eles faziam. Yo escucho hablar que la gente dice, estamos volviendo a la iglesia primitiva, estamos volviendo a hacer lo que la gente hacía. E a gente faz as tarefas da igreja primitiva. Y la gente hace las actividades de la iglesia primitiva. O ensino apostólico, El enseño apostólico, as reuniões de comunhão, las reuniones de comunión, as mesas juntos, en las mesas juntos, as orações. las oraciones. Mas esquecemos do principal, Pero nos olvidamos del principal, a perseverança. la perseverancia. Porque a palavra perseverança aqui não é persistir. Porque la palabra perseverancia aquí no es persistir. A palavra original para perseverança é a palavra existir. Porque la palabra original para perseverancia es existir. Ou seja, é a palavra
o sea, es la palabra en. E essa palavra deriva da palavra eime, que é ser, existir, acontecer, estar presente. Y deriva de la palabra en, que quiere decir ser, existir o estar presente. Ou seja, eles perseveravam, não tem nada a ver que eles prosseguiam. O sea, perseverar no tenía nada que ver que ellos proseguían. A perseverança aqui é eles eram. La perseverancia aquí se trata y quiere decir que ellos eran. Eles eram junto com a doutrina apostólica. Eles eram com o partir do pão. Eles eram. Ellos eran uno con la doctrina apostólica, eran uno con el compartimiento del pan. En otras palabras, era su esencia. Eles não tinham a tarefa da oração, eles tinham a essência da oração. Ellos no tenían la tarea o la actividad de la oración, ellos tenían la esencia de la oración. Isso que faz o verdadeiro evangelho. É aquilo que está na minha essência e não aquilo que está na minha aparência. Y esta es la verdadera doctrina evangélica, lo que está en mi corazón y en mi esencia y no en la actividad. Agora, puxando a questão farisaica, quantas vezes nós temos isso no coração? Ahora, si miramos la cuestión farisaica, muchas veces tenemos eso en nuestro corazón. Nossa, que lindo esse. Vou colocar aqui, né? Geralmente os homens que fazem isso, né? Chega um para o outro, quando não se vê, fala assim: que rapaz, mas como que você está bem? Voy a hablar con respecto generalmente de los hombres que llegan y se dicen, mira, ¿cómo andás de bien? Aí quando o cara vira as costas, fala assim: rapaz, esse cara engordou, né? Y cuando se da la espalda dice, oh, se engordó, ¿no? Geralmente é os homens que faz isso. Os homens faz direto isso. Generalmente los hombres hacen eso, van directo. Ou seja, eu falo alguma coisa, né? Eu expresso algo que, na verdade, o meu coração está pensando outra coisa. En realidad yo hablo una cosa, pero mi corazón está pensando otra cosa. Veja esse negócio aqui de novo lá em Lucas 7. Fijémonos este aspecto una vez más en Lucas 7. Quando aquele fariseu colocou no coração dizendo, se esse fosse profeta. Cuando el fariseo coloca en su corazón y empieza a pensar diciendo, si este fuese un profeta. O fariseu só estava olhando a mulher fazendo, limpando os pés, aquela coisa, e o cara pensando, se ele fosse profeta, ele ia saber quem está tocando mesmo. El fariseo solo estaba mirando, pensando lo que la mujer hacía, y él decía, si este fuera un verdadero profeta. Ou seja, olha o coração desse homem. Esse daí é um profeta de Araque, meu irmão. Isso é um profeta xing-ling. En su corazón él decía, este es un profeta de plástico, un profeta falso. Mas olha o versículo 40. Fijémonos en el versículo 40. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Respondeu, diz, mestre. Entonces Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Olha aqui de novo, o cara estava com o coração, falou, rapaz, esse cara é um profeta xing-ling, mas não pode dizer mestre, mestre. Fijémonos que él estaba diciendo, este es un profeta de plástico, pero cuando Jesús le habla, él dice, sí, maestro, hable. O coração dele não tinha Jesus realmente como mestre, ele tinha o escândalo no coração. Realmente en el corazón del fariseo no lo tenía a Jesús como maestro, tenía el escándalo de Jesús. E aqui, irmãos, entra um ponto fundamental que eu vejo do farisaísmo. Y aquí entra un punto fundamental que yo veo dentro del fariseísmo. É a boca que louva com o coração distante. Es la boca que alaba con el corazón distante. Eu falo daquilo que, na verdade, eu não creio. Yo hablo lo que en la realidad no creo. Então, se eu posso definir esse outro ponto que nós estamos colocando do farisaísmo para nós hoje, é eu estar em Deus com meu coração fora de Deus. Entonces, un punto que vamos a colocar con respecto al fariseísmo hoy es que mi corazón no está en Dios. Amém? Ou seja, todas as vezes que eu falo algo
que o meu coração não quer esse algo. Entonces, todas las veces que yo hablo algo y mi corazón no quiere ese algo, Isso é a doutrina farisaica. eso es la doctrina farisaica. Entenda, querido, que a verdadeira honra não está na palavra, mas sim no coração. Entendamos que la verdadera honra no está en la palabra, pero sí en el corazón. Agora eu estou colocando de uma forma atual. Ahora yo estoy colocando esto de una forma actual. Todas as vezes que o meu coração se distanciou de algo, eu já estou em desonra. Todas las veces que mi corazón ya se distanció de algo, ya estoy en deshonra. A desonra não é você estar falando, mas sim pensando muitas vezes. La deshonra no es estar hablando, pero sí pensando muchas veces. Em todas as vezes que Jesus confrontou os fariseus, não confrontou as palavras dos fariseus, mas os pensamentos dos fariseus. Todas las veces que Jesús confrontó a los fariseos, no confrontó sus palabras, pero sí confrontó sus pensamientos. E uma das bases é sepulcro caiado, ou seja, muito bonito por fora, porém podre por dentro. Y uno de los castigos y una de las cosas que Jesús decía era sepulcros blanqueados, porque eran muy bonitos por fuera, pero por dentro eran muy feos. Então nós precisamos entender, queridos, que a maior base farisaica é a essência da desconexão do interior com o exterior. Entonces entendamos que la base de la doctrina farisaica es la desconexión de lo interior con lo exterior. Se eu pudesse definir tudo que nós falamos até aqui, é isso. Todas essas doutrinas que criamos, Entonces, si podríamos resumir todo lo que estoy hablando, son todas las doctrinas que creamos em cima da palavra de Deus, encima de la palabra de Dios, que faz com que o meu coração se distancie de Deus. que hace que mi corazón se distancie de Dios. E eu passo agora a servir Deus sem estar ligado com Deus. Y entonces yo paso a servirlo a Dios sin estar ligado a Dios. Eu passo a estar fazer as coisas de Deus sem estar ligado com o verdadeiro Deus. Y entonces yo paso a hacer las cosas de Dios sin estar ligado con el verdadero Dios. Vou dar um outro exemplo, o apóstolo Saulo. Le voy a dar otro ejemplo, el apóstol Saulo. Ele era um exímio fariseu. Él era un fariseo bien eximio. E ele perseguia a igreja em nome de Deus. Y él perseguía a la iglesia en el nombre de Dios. Ele matava os cristãos em nome de Deus. Él mataba a los cristianos en el nombre de Dios. Ou seja, é uma pessoa que está zelando pelas coisas de Deus, porém longe de Deus. Era una persona que estaba teniendo celo por las cosas de Dios, sin embargo estaba lejos de Dios. Essa é o auge ou o clímax do farisaísmo. Ese es el actuar o el clímax del fariseísmo. Você está preocupado com a obra de Deus sem primeiro ser a obra de Deus. Estar siempre preocupado con la obra de Dios sin tener primero una relación con Dios. Entendeu aqui? Essa é a base farisaica. Todas as doutrinas que nós criamos, muitas vezes nos distanciará do próprio Deus. Todas las doctrinas que nosotros creamos muchas veces nos distanciarán del mismo Dios. Fazendo com que eu comece a julgar as coisas de Deus. Haciendo que yo comience a juzgar las cosas de Dios. E o meu coração está sempre diante de um julgamento e juízo. Y mi corazón siempre está delante de un juzgamiento y juicio. Porque se fosse uma pessoa que estivesse conectada com Jesus, Porque si yo fuese una persona que estuviese conectada con Jesús, no caso desse fariseu, hablando así de los fariseos, aquele ato daquela mulher, eu estaria olhando e vendo por que Jesus está fazendo aquilo. yo estaría mirando y diciendo por qué es que Jesús está haciendo aquello. Na verdade, eu estava querendo pegar o fundamento para aprender. En realidad yo quería agarrar ese fundamento para aprender.
Por quê? Porque se o mestre está fazendo, tem um princípio aqui. Porque si el maestro lo está haciendo, tiene un principio aquí. Se ele está tomando essa atitude, porque tem alguma coisa que ele está nos ensinando aqui. Si tiene esta actitud es porque hay un principio que nos está enseñando aquí. Mas quando o nosso coração está endurecido, nós não vamos mais aprender. Nós queremos julgar e condenar as coisas. Entonces, cuando nuestro corazón está endurecido, nosotros no vamos a aprender, solamente vamos a juzgar y criticar las cosas. E esse é o ponto. Y ese es el punto. Ou seja, eu passo a não mais aprender, mas eu passo sempre a ter um julgamento no meu coração. Yo paso ya no más a aprender, pero sí paso a tener un juicio o un juzgamiento en mi corazón. Ah, isso daqui, não, isso daqui não confere com aquilo que eu penso, isso daqui não confere com aquilo que eu acho, isso daqui não confere. Eu sempre estou com julgamentos no meu coração. Ah, entonces comenzamos a decir, este no está de acuerdo con lo que yo pienso, este tampoco, no me gusta cómo actúa y no se liga a mi corazón. Por quê? Porque eu estou agora com bases de julgamento. ¿Por qué? Porque ahora mi corazón está con base de juicios o juzgamientos. Veja, não é eu não concordo porque realmente é antibíblico, mas é porque eu acho porque aquilo que eu aprendi. Y muchas veces no concordamos no porque no tiene una base bíblica, sino porque no está de acuerdo con lo que yo aprendí. Amém? Um dos fundamentos do farisaísmo, então, é o distanciamento do coração. Uno de los fundamentos del fariseísmo es el distanciamiento del corazón. Na verdade, eu vou melhorar isso daqui. En realidad vamos a mejorar este concepto. Um dos resultados do farisaísmo Uno de los resultados del fariseísmo é o distanciamento do coração. es el distanciamiento del corazón. Então, eu posso fechar essa questão dos fariseus. Entonces yo puedo cerrar esta cuestión de los fariseos. Nós trouxemos até aqui falando um pouco das suas bases de ideologia. Hemos venido hasta aquí hablando un poco de sus bases de ideología. Falando que a sua base principal é a hipocrisia, ou seja, eu responder por não responder pela revelação dos outros. O sea, aquí hablamos de que la hipocresía es responder por la revelación de otros. E o resultado final de você andar no farisaísmo y el resultado final de andar en el fariseísmo é você ter a aparência de um cristão, mas o coração mundano. es tener y el resultado de todo esto es tener la apariencia de un cristiano, pero el corazón muy distante de eso. Você ter uma aparência cristã, porém um coração perverso. Llegamos a tener una apariencia cristiana, pero sin embargo un corazón perverso. Eu quero dar um último fundamento aqui para que você entenda. Le quiero dar un último fundamento para que aquí entienda. Porque o farisaísmo foi um dos que confrontou severamente o cristianismo. Porque el fariseísmo fue el que confrontó severamente al cristianismo. Jesus teve um embate severo com os fariseus. Jesús tuvo una lucha severa con los fariseos. Eu já falei sobre isso, mas eu vou colocar aqui nos meus desenhos. Ya hablamos antes sobre eso, pero voy a colocar aquí en mis dibujitos. Só um pouquinho. Abra a tua Bíblia. Ontem eu comentei um pouco sobre isso. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Ayer hemos hablado un poquito sobre eso. Abramos nuestra Biblia en Génesis. Capítulo 1. Verso 26. Verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y sea el Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Então veja que aqui o Senhor está fazendo o protótipo chamado ser humano, o projeto ser humano. Fí- Fijémonos que el Señor está comenzando a hacer un proyecto llamado ser humano. E ele diz, então, primeira palavra, criou. Y entonces dice, la primera palabra, creó. Criou, pois, o Senhor Deus. Entonces Dios lo creó. E essa palavra criar aqui é a palavra bara, ou seja, ele pegou do próprio Deus e criou o Espírito. Entonces aquí la palabra es bara, que quiere decir agarró del mismo Dios y creó un espíritu. O Espírito foi criado a partir de Deus. El espíritu fue creado a partir de Dios. Capítulo 2. El capítulo 2, Verso 7. en el versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou as narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Então nós vamos ver que Deus criou o corpo, perdão, criou o espírito e formou o corpo. Entonces vamos a ver que Dios creó el espíritu y formó el cuerpo. E quando Deus sopra, Y cuando Dios sopla, quando Deus sopra o espírito dentro do corpo, y cuando Dios sopla el espíritu dentro del cuerpo, a Bíblia diz que o homem passou. la Biblia dice que el hombre pasó. Então, olha a palavra aqui. Passou. Esse é a alma. Entonces fijémonos que aquí la Biblia dice pasó, que es el alma. Criou o espírito, formou o corpo e a alma passou. Entonces dice, creó el espíritu, formó el cuerpo y el alma pasó. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus, Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios, o corpo volta ao pó, el cuerpo vuelve al polvo. porém a alma não volta para lugar nenhum. Sin embargo, el alma no vuelve a ningún lugar. Por quê? ¿Por qué? Porque o espírito veio da essência Deus, o corpo veio Porque el espíritu, do pó. porque el espíritu vino de la esencia que es Dios y el cuerpo vino del polvo. Porém a alma veio da essência desses dois. Sin embargo, el alma viene de la esencia de estos dos. O que eu quero dizer aqui com você é que o teu espírito é responsabilidade de Deus. Lo que estamos queriendo decir aquí que el espíritu es la responsabilidad de Dios. O teu corpo é a responsabilidade da terra. Tu cuerpo es la responsabilidad de la tierra. Porém a tua alma é tua responsabilidade. Sin embargo, el alma es tu responsabilidad. E aqui a doutrina dos fariseus, ele ataca exatamente a percepção da tua alma. Y la doctrina de los fariseos atacan la percepción del alma, Fazendo com que você faça as coisas de Deus, porém a tua alma está distante de Deus. haciendo de que haga las actividades y las cosas de Dios, pero sin embargo el alma está distante de Dios. Você vai lidar com as doutrinas da Bíblia, porém a Bíblia nunca vai transformar a tua alma. Vamos a lidiar con las doctrinas de la Biblia, pero sin embargo la Biblia no transformará nuestra alma. Ou seja, você está sempre lidando com a palavra, porém a palavra nunca está entrando dentro de você. En otras palabras, estaremos lidiando con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nunca estará entrando en nuestro interior. Qual que é a doutrina farisaica? ¿Cuál que es la doctrina farisaica? Cheio de conhecimento, mas pouca transformação. Lleno de conocimiento, pero sin embargo poca transformación. Cheio de teoria, porém longe de Deus. Lleno de teoría, sin embargo lejos de Dios. Cheio de conceitos bíblicos,
porém fora da presença do Espírito. Llenos de conceptos bíblicos, sin embargo, fuera de la presencia del Espíritu. Ouvir falar, porém nunca se relacionar. Oír hablar, pero sin embargo, nunca relacionarse. Conhecimento com a alma, não vivência com o Espírito. Conocimiento con el alma y no vivencia con el Espíritu. Saber da palavra lógica, mas não conviver com o Espírito da palavra. Saber de la palabra lógica, pero no vivir con el espíritu de la palabra. Saber a Bíblia de cor e salteado, mas nunca deixá-la entrar e transformar o seu coração. Saber cuál es el peso, la importancia de la Biblia, pero nunca dejar que entre en nuestro corazón. Você ter todo o conhecimento de todas as doutrinas, porém isso nunca transformar a tua alma. Podemos tener todo el conocimiento de todas las doctrinas, pero sin embargo eso nunca transformará nuestra alma. Isso é farisaísmo. Eso es fariseísmo. Está na porta de entrada. Estar en la puerta de la entrada. Nunca entrar. Nunca entrar. E não deixar os outros entrarem. Y no dejar que nadie entre. Esse é o farisaísmo. Eso es fariseísmo. Você entendeu o que é o farisaísmo? ¿Qué es el fariseísmo? É você estar na porta de entrada, porém não entrar. Es estar en la puerta de la entrada, pero sin embargo no entrar. Você ter todo o conhecimento de quem é Jesus, mas você nunca se relacionar com ele. Es tener todo el conocimiento de quién es Jesús, pero nunca tener el relacionamiento con él. Você saber de todas as coisas da Bíblia, porém nunca deixar que a Bíblia te transforme. Es tener todo el conocimiento de la Biblia, pero sin embargo no dejar que la Biblia me transforme. Em uma palavra, quer dizer, em uma frase, En una frase, não deixar ser tratado das feridas da alma. no dejar ser tratado de las heridas del alma. Hipocrisia. Eso es hipocresía. Entenderam aqui? Como você diz que ama a Deus se odeia o teu irmão? Hipócrita. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no soportamos al hermano? Hipócrita. Como que você diz que Deus é amor e se você está nele, mas você vive odiando a todo mundo? ¿Cómo es que decimos que Dios es amor si vivimos odiando a todo el mundo? Se você diz que Deus está em ti, você sabe todas as doutrinas da Bíblia, porém você não manifesta nenhum tipo de amor e misericórdia, hipócrita. Si decimos que Dios está en mí, pero sin embargo no manifestamos ninguna de las doctrinas, somos hipócritas. Entende? Ou seja, eu sei do que Deus quer, eu falo do que Deus quer, porém eu não vivo o que Deus quer. Sin embargo, yo sé lo que Dios quiere, pero no vivo lo que Dios quiere. Eu falo dessa graça e imensidão desse amor, porém eu sempre sou uma pessoa sem essa manifestação. Yo hablo de esa gracia, de esa inmensidad de Dios, pero sin embargo no vivo con esa manifestación. Qual que era a característica que os fariseus sempre queriam? Matar Jesus. ¿Cuál era la característica que siempre los fariseos tenían? Era matar a Jesús. E Jesus diz: vocês querem me matar. Y Jesús les decía, ustedes me quieren matar. Você está louco? Nunca pensamos nisso. Y ellos decían, ¿acaso estás loco? Nunca hemos pensado eso. Aí Jesus virava as costas. Ahí Jesús se daba la vuelta. Como podemos matá-lo? Y ellos decían, ¿cómo podemos matarlo? Eles tinham acabado de falar: você está louco? Tem demônio? Nós não queremos matá-lo. Y ellos le decían a Jesús, ¿acaso está loco? Nunca dijimos que tenés demonio ni queremos matarte. Como nós podemos trazer isso para nós? ¿Cómo podemos vivir de esa manera nosotros? É simples, todas as vezes que nós falamos aquilo que não somos. Es simple, es ser muchas veces lo que nosotros, es hablar lo que no somos. Falar de algo grandioso de Deus, mas não deixar que esse algo grandioso de Deus entre dentro de nós. Es hablar de algo grandioso de Dios, pero no es dejar que eso grandioso de Dios entre en nosotros. É muitas vezes se envolver com tantas doutrinas bíblicas a ponto de nos distanciar de Deus. Es envolvernos en tantas doctrinas bíblicas que llegamos al punto de distanciarnos de Dios. Amém? Que nossa essência seja a vivência com Jesus.
Que nuestra esencia sea la vivencia con Jesús. E tiramos esse farisaísmo dentro de nós. Y sacamos ese farisaísmo dentro de nosotros. Queridos, preste atenção. Hermanos, prestan atención. Somos mais fariseus do que pensamos. Somos más fariseos de lo que pensamos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque pregamos o amor e vivemos em guerra um com os outros. Porque predicamos el amor y vivimos en guerra unos con otros. Quantas vezes nós estamos criticando o ministério alheio, dizendo que é do inferno, é do capeta, é do cão? ¿Cuántas veces estamos predicando el reino de Dios, pero esta es cabeza del diablo que no tiene nada que ver con Dios? Quantas as vezes nós estamos fazendo guerras ministeriais, religiosas, por causa de placa de igreja? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo guerras ministeriales por causa de las denominaciones de la iglesia? Quantas as vezes nós estamos defendendo uma placa e matando pessoas por causa dessa placa? ¿Cuántas veces estamos nosotros matando personas por causa de esa placa o esa denominación? Quantas vezes, em nome da instituição, nós matamos pessoas? ¿Cuántas veces en nombre de la institución nosotros matamos personas? Porque estava fora dos nossos conceitos institucionais. Porque estaba fuera de nuestros conceptos institucionales. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo isso? Apóstolo, eu sei que isso é bíblico, mas a nossa igreja não permite. ¿Cuántas veces yo he oído escuchar a personas decir, yo sé que esto es bíblico, pero mi iglesia no lo permite? Eu sei que isso é bíblico, mas os fundamentos da minha igreja, eu não posso aplicar isso daí. ¿Cuántas veces he escuchado decir, yo sé que esto es bíblico, pero los fundamentos de mi iglesia no me dejan aplicar eso? Ou seja, as doutrinas que criamos se tornou maior do que a Bíblia. O sea, las doctrinas que creamos se tornaron mayor que la Biblia. Nós somos mais fariseus do que pensamos. Nosotros somos más fariseos de lo que pensamos. Entendeu? Eu creio que nós deveríamos ter um tempo, na verdade, de arrependimento e dizer, Senhor, ajuda-nos a arrancar os fermentos dos fariseus. Yo pienso que deberíamos tener un tiempo de arrepentimiento y decirle al Señor, ayúdanos a sacar el fermento de los fariseos. Porque nós brigamos em nome de Deus. Porque nosotros peleamos en el nombre de Dios. Nós lutamos e matamos em nome de Deus. Nosotros luchamos y matamos en el nombre de Dios. Ou seja, somos mais fariseus do que pensamos. O sea, somos más fariseos de lo que pensamos. Amém? Todas as vezes que nós defendemos uma ideia mais do que Jesus, farisaísmo. Todas las veces que nosotros defendemos una idea más de lo que es Jesús, es fariseísmo. Você pode colocar a mão no teu coração e diga assim, Senhor, tira isso de dentro de mim. Puede colocar la mano en su corazón y decir, Señor, saca eso dentro de mí. Tira todo julgamento e juízo. Saca todo juzgamiento y juicio. O julgamento crítico. El juzgamiento crítico. Que o Senhor possa tirar essa capa de fariseu. Que el Señor pueda sacarme esa capa de fariseo. E nos fazer verdadeiros cristãos. Y hacernos verdaderos cristianos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Shalom, queridos. Shalom.